Olá, meus amigos, sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé. Daremos continuidade hoje aos estudos do Catecismo da Igreja Católica a partir do parágrafo número 156. E você é nosso convidado a ficar juntinho conosco para juntos conversarmos sobre as coisas da nossa fé. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixe de fazê-lo, viu? Também acione o sininho para receber as notificações dos nossos lançamentos, tanto deste curso quanto do curso da palavra, que o Carlinhos conduz todas as semanas. Então, nós queremos divulgar também os nossos conteúdos e contamos com a sua ajuda para mandar esses vídeos para a sua lista de contatos, para a tua rede social. Tá bom? Nós vamos agora então à nossa vinheta e na sequência retornamos com os nossos estudos. Até já! Muito bem, meus amigos, vamos iniciar a nossa conversa pedindo a luz do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, nós estamos caminhando pelo Catecismo da Igreja Católica e agora, nesta fase, estamos conversando sobre a fé. Nas nossas últimas aulas já vínhamos tratando desse assunto, mas nós vamos aprofundando aos pouquinhos, de forma que temos muitas coisas ainda bacanas para compreendermos a respeito da nossa fé. Vamos ler juntos o parágrafo 156 para darmos continuidade? Acompanhe comigo. O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz da nossa razão natural. Cremos por causa da autoridade de Deus, que revela que não pode nem enganar-se, nem enganar-nos. Todavia, para que o obséquio de nossa fé fosse conforme a razão, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados das provas exteriores de sua revelação. Por isso, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da Igreja, sua fecundidade e estabilidade constituem sinais certíssimos da revelação, adaptados à inteligência de todos, motivos de credibilidade que mostram que o assentimento da fé não é de modo algum um movimento cego do Espírito. Portanto, neste parágrafo vemos claramente que Deus nos dá a fé, mas não nos deixa cegos. Deus mostra e traz comprovações para a nossa fé através de sinais, de milagres, da sua atuação no meio do povo. Não é isso? Então, acho que o grande desafio, especialmente para aqueles que estão novos na caminhada com Deus, é unir fé e razão, porque acham que são excludentes, que elas não podem andar juntas. Aqueles que são pessoas que acreditam, que dizem que ter fé, tantas vezes desconfiam que seria um pecado querer explicações da fé. Não, eu não posso procurar as razões da minha fé. Não, deve procurar sim. Deve procurar, sim, as razões da nossa fé. De fato, São Paulo nos exorta e nos incentiva a isso. E, de outro lado, existem pessoas que são pessoas cientistas, letradas, inteligentíssimas das ciências, etc., que acham que a sua ciência é capaz de explicar todas as coisas, e não é verdade. Também os cientistas vão chegar num determinado ponto
em que as respostas acabarão, não é? Então, a gente fica pensando naquele pobre camponês do interior, do Nordeste, nas caatingas, naquela secura, e tudo morrendo, os filhos subnutridos, num sofrimento bárbaro, e ele não perde a fé, e ele acredita, Deus vai me ajudar, no momento certo Deus vai fazer por nós. Será que a fé é prerrogativa de pessoas simples e humildes? O que você acha? Pois bem, a fé e a razão caminham juntas. Caminham juntas. A gente já falou isso diversas vezes, e elas não podem caminhar separadas. No entanto, nós temos que ter a consciência de que a ciência, ou mesmo a razão, não é capaz, não é suficiente para explicar a fé. Então, a ciência caminha de um jeito diferente da fé. A ciência busca conhecimento a partir de dados empíricos, de experimentos, de pesquisas, e a partir dos resultados dessa pesquisa, desses dados empíricos, ela constrói um conhecimento, ela constrói uma teoria, constrói uma solução. A fé não é assim. A fé acredita, ponto. O que a fé é capaz de fazer é iluminar a ciência para que ela seja mais efetiva. Por exemplo, nós estamos agora, o mundo inteiro pesquisando, os cientistas atrás da vacina contra o coronavírus, e Deus queira que este experimento dê frutos o quanto antes, porque a humanidade inteira está padecendo deste terrível mal. E os cientistas, portanto, estão atrás desta solução e o fazem de maneira empírica. E nós, que temos fé, que não somos cientistas, nós rezamos por eles, para que a luz do Espírito Santo ilumine, mostre os caminhos, inspire, enfim, dê a eles o caminho correto para trilharem. Por isso a gente diz que Deus não é um dado empírico, embora muitos cientistas achem que seja, que querem comprovar a existência de Deus. Não só não vão comprovar a existência de Deus, como tampouco são capazes ou podem explicar a fé, porque a fé é algo vivo que tem dentro de nós, que só quem tem é capaz de sentir e viver. Quem não a tem ou não a conhece vai ter muita dificuldade para explicá-la ou senti-la. Muito bem, meus amigos, vamos para o parágrafo 157? Acompanhe comigo. A fé é certa, mais certa que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus, que não pode mentir. Sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e à experiência humanas, mas a certeza dada pela luz divina é maior que a que é dada pela luz da razão natural. 10.000 dificuldades não fazem uma única dúvida. Vejam que bacana, gente. A fé, portanto, ela é fundamentada na palavra de Deus e, por ser assim, ela não pode ser enganada. Deus não mente, a palavra de Deus não mente, portanto, a fé está fundamentada em alicerces sólidos. Não é isso? Até hoje, a gente sabe, ninguém conseguiu comprovar que Deus não existe. A ciência não fez isso, tá certo? Tem um documento lindo do Concílio Vaticano II, o Gaudium et Spes, no seu parágrafo 36, nos diz o seguinte: a investigação metódica em todos os campos do saber, quando levado a cabo de um modo verdadeiramente científico e segundo as normas morais, nunca será inteiramente oposta à fé, já que as realidades profanas e as da fé têm origem no mesmo Deus. Portanto, meus amigos, se nós tivermos uma ciência honesta, verdadeira, pautada por questões morais e éticas, aspectos morais e éticos,
o resultado dessa pesquisa, o resultado desta ciência jamais será contrário à fé, porque tanto uma quanto outra são iluminados pelo mesmo Deus, conduzidas pelo mesmo Espírito Santo. É próprio da natureza humana a curiosidade, não é, de querer conhecer mais a Deus e saber de todas as coisas. Por isso a ciência não para de crescer e de descobrir novas coisas. O parágrafo 158 do Catecismo nos diz o seguinte, exatamente nesta mesma linha. A fé procura compreender. É característico da fé o crente desejar conhecer melhor aquele em quem pôs sua fé e compreender melhor o que ele revelou. Um conhecimento mais penetrante despertará, por sua vez, uma fé maior, cada vez mais ardente de amor. A graça da fé abre os olhos do coração para uma compreensão viva dos conteúdos da revelação, isto é, do conjunto do projeto de Deus e dos mistérios da fé, do nexo deles entre si e com Cristo, centro do mistério revelado. Ora, para tornar cada vez mais profunda a compreensão da revelação, o mesmo Espírito Santo aperfeiçoa continuamente a fé por meio de seus dons. Assim, segundo o adágio de Santo Agostinho, eu creio para compreender e compreendo para melhor crer. Portanto, meus caros, é próprio da humanidade, da inteligência, da vontade que Deus nos deu na criação, que nós queiramos aprofundar as nossas crenças e as coisas que dizem respeito à nossa vida e ao nosso mundo. Por isso, a ciência se lança nas pesquisas e nós vemos que, acima de tudo, até mesmo iluminando a ciência, está o Espírito Santo, porque, na verdade, um conhecimento mais penetrante, um conhecimento maior, vai também despertar uma fé maior. Percebem? Então, a fé e a razão, elas se unem para conhecerem mais e para crerem mais. Muito bem. Caminhando então agora para o parágrafo 159, nós lemos o seguinte: porém, ainda que a fé esteja acima da razão, não poderá jamais haver verdadeira desarmonia entre uma e outra, porquanto o mesmo Deus, que revela os mistérios e infunde a fé, dotou o espírito humano da luz da razão. E Deus não pode negar-se a si mesmo, nem a verdade jamais contradizer a verdade. Portanto, se a pesquisa metódica em todas as ciências proceder de maneira verdadeiramente científica, segundo as leis morais na realidade, nunca será oposta à fé. Tanto as realidades profanas quanto as da fé originam-se do mesmo Deus. Mais ainda, quem tenta perscrutar com humildade e perseverança os segredos das coisas, ainda que disso não tome consciência, e como que, conduzido pela mão de Deus que sustenta todas as coisas, fazendo com que elas sejam o que são. Portanto, meus caros, aqui nós vemos que, embora a fé esteja acima da razão, ela não pode brigar uma com a outra. Fé e razão não podem se desentender, porque Deus é quem revela a todos os seus mistérios. Então, se a pesquisa em todas as ciências for realmente ética e moral, ela nunca vai contradizer a fé, jamais. Então a gente pode caminhar com segurança e é importante a gente fazer isso, buscar as razões. Papa Bento XVI investiu sempre muito nessa questão da razão. Ele que é um homem inteligentíssimo, um dos maiores teólogos da igreja de todos os tempos, ele investe muito na explicação da razão em vista da fé. Então, se você tiver oportunidade, procure os escritos do Papa Bento XVI a respeito da fé e da razão, que você vai gostar muito, não é? Muito bem.
Às vezes a gente acha que a igreja é avessa às ciências, muito pelo contrário. Grandes cientistas foram inclusive padres. A igreja foi fundadora das primeiras grandes universidades na Europa, foram fundadas pela igreja. Então, não pensem vocês que a igreja é alheia à questão das ciências, muito pelo contrário. E nós temos grandes cientistas do mundo que são cristãos, bons cristãos. Por exemplo, cito aqui um chamado Madler, que era astrônomo alemão. Ele é autor de um primeiro mapa, o mapa da Lua, que se chama mapa selenográfico. Ele dizia o seguinte: um cientista sério não pode negar a existência de Deus, pois quem como ele pode penetrar tão profundamente a sua oficina e admirar a sua sabedoria, só pode ajoelhar-se perante a grandeza do Espírito Divino. Outro cientista, também cristão, Friedrich Gauss. Ele também era um cientista alemão, um dos maiores matemáticos de todos os tempos, além de astrônomo e físico. Ele disse: quando tocar a nossa última hora, faremos a indizível alegria, ou teremos a indizível alegria de ver aquele que em nosso trabalho apenas pudemos pressentir. E um outro grande cientista, muito conhecido na história da humanidade, Nicolau Copérnico, era padre, cientista e padre. Então vejam vocês que a fé e a razão sempre caminharam juntas. Na cultura moderna, talvez, do homem que não quis se aproximar de Deus, achou que razão e fé não coadunam, não tem nada disso, não é? Então, nós podemos sim dar as mãos, não é, entre a fé e a razão, que Deus estará conosco. E resumindo então a nossa conversa de hoje, hoje nós conversamos que fé e razão caminham juntas, que a ciência não se presta a querer explicar a fé e tampouco, muito menos, Deus. Nós vimos também que se a ciência for honesta, for verdadeira, for ética, ela jamais irá contradizer a fé. E que o Espírito Santo e Deus iluminam a todos nós, cientistas ou não, e que as coisas de Deus também se revelam e se mostram através da ciência. Portanto, vamos rezar pelos cientistas, vamos rezar pela ciência natural, por tudo aquilo que os cientistas estão pesquisando, porque Deus quer se revelar a todos nós das mais diversas formas, tá bom? Nós vamos deixar na sequência para vocês uma proposta de leitura e uma proposta para uma oração pessoal e um encontro com Deus. Nós queremos reencontrá-los todos em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau.